sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza. Você vai lá em Conexões com Ricardo Bezerra e também pelo meu Instagram e Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje é um tema muito especial. A arte tem tudo a ver com economia e você vai saber por quê já já. José Guedes, os 50 anos de atividade do maior e mais ativo artista cearense vivo. Meu convidado especial não poderia ser ninguém menos do que ele próprio, o grande José Guedes, o artista das linhas e o artista das cores. Tudo bom, Zé? Tudo bom. Boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez com você, né? A gente esteve junto lá na CBN há mais de 10 anos atrás, mais ou menos, tudo, né? Faz uns 10 anos. Nascido, o tempo passa rápido, macho. Tudo bom, Zé Guedes? Tudo ótimo. Vamos falar tudo sobre você. Eu vou tentar extrair de você cada milímetro quadrado aí da sua rara inteligência e conhecer. As pessoas talvez não conheçam a dimensão da tua obra. E hoje a gente vai tentar mostrar tudo o que você tem feito e que as pessoas ainda, algumas delas ainda não perceberam, que são as suas obras pelo mundo. Mas vamos começar pelo começo, Zé Guedes. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua infância, como é que foi, onde foi que você estudou, e como surgiu essa se você é formado, em que você se formou, e como surgiu essa tua tendência para a arte. Olha, Ricardo, eu tenho um desenho que eu fiz quando eu tinha, acho que 3 anos de idade. Era um desenho que era uma vaca e um boi, né? E já tinha ali uma noção de desenho, né? Então, assim, eu considero que ali já estava um artista, né? Nato. Embrionário ali, né? E tal. 3 anos de idade? 3. 3 anos de idade o cabo desenhou. E desde essa época eu desenho, e eu sempre, acho que desde aí eu determinei que eu ia ser artista, né? Entendi. Até porque na minha vida nunca eu pensei em outra coisa, sabe? Mas você, me permita essa pergunta. Eu já lhe conheço aqui, você é bacharel em Direito, né? Bom, advogado, né? Você é advogado, com tem carteirinha OAB e da ordem e tudo. tudo. O que diabo um artista vai ser advogado? Por que você não foi usar o teu dom e foi ser arquiteto, até mesmo engenheiro, mas mais arquiteto? O que é que te levou aí para a advocacia? Olha, se eu fosse arquiteto, provavelmente eu não seria artista, né? Porque são coisas bem concorrentes, quer dizer, estão muito próximas, né? E você tem que ter uma dedicação ali. Exclusiva, vamos dizer assim. E no direito, eu sabia que eu não ia ser advogado nunca, sabe? Eu fui fazer direito por uma questão de negociação com meus pais, né? Porque eles dizem, não, você pode ser, disseram, né, sempre, você pode ser artista contanto que tem um diploma. E o direito é uma coisa que eu não me arrependo de ter feito, porque é uma coisa que me deu muita informação, e alimentou muito o lado humanista, né? Que é um lado que também é inerente ao artista e tal. Então, foi uma negociação, né? Mas quando eu recebi o diploma de bacharel, no caso, o exame da ordem eu fiz 2 anos depois, por conta da minha mulher, né? Que ela foi fazer, eu fiz junto com ela, até tirei a nota máxima também junto com ela no teste da OAB. Mas o diploma, na verdade, eu tirei o diploma da moldura e botei um desenho. E o diploma se perdeu até hoje. Eu nunca fui pedir uma segunda via, enfim. Não era a minha praia, né? Então quer dizer que o direito foi uma negociação com os pais. Igual o pai do amigo meu que diz, rapaz, você pode fazer o que você quiser, né? Tem que ser medicina. Tinha uma certa razão. Olha, tem uma segurança ali, de repente uma profissão que você tem. A verdade é que eles talvez não acreditassem que a arte poderia ser um meio de vida, né? Um meio de sobrevivência, né? É natural. É bem compreensível, né? É bem compreensível. Ainda mais naquela época, né? Exato. Agora, quem foi o cara que te deu aquele empurrão inicial? Aquele cara que te deu aquele incentivo, Zé Guedes, vá por aqui que você tem jeito, você é um artista nato. Quem foi essa pessoa? Em toda a minha trajetória tem algumas pessoas que são importantíssimas, né? Por exemplo, o primeiro nome que me vem à mente foi o Eduardo Pamplona, que era um artista, né? Importante, tinham os irmãos Pamplona, que eram os pintores, né? Que naquela época estavam em muita evidência. O Eduardo Pamplona foi um pioneiro em painéis de pastilha, né? Tem alguns na cidade, na Docas tem um gigante, né? Quer dizer, eu não sei se ainda tem, porque essas coisas às vezes destroem, a gente não sabe.
Ele tinha um painel importantíssimo lá na Bezerra de Menezes, não sei se você se lembra, que ficava no meio da rua. Lembro. Lindo, uma obra-prima, destruíram assim da noite pro dia e até hoje ninguém tem notícia, né? Uma piscina também, ele gostava muito dessa cor, né? Coração de Jesus também. Bom, era um artista importante, era ligado à minha família, era casado com a prima da mamãe, e ele foi a pessoa que viu primeiro, que me deu as primeiras telas, pincéis, tintas, sabe? Quer dizer, tá aqui, vá pintar. E acho que isso aí foi o pontapé inicial, né? E com 12 anos de idade, até menos, né? Eu comecei uma amizade com o Aldemir Martins, que era ligado à minha família também. Ele era muito melhor amigo de um primo do papai e tal, o Sérgio Barroso e Graziela Barroso e tal. Pessoas que eram muito ligadas a gente, sempre, né? A vida toda. E o Aldemir foi uma pessoa que desde o começo também me orientava, né? Eu nunca tive influência dele, porque o Aldemir Martins é um artista tão peculiar que não existe influência, existe imitação, existe plágio, né? Quer dizer, quem for fazer alguma... Ele é tão único no que ele faz que se você for ter influência, aí é ruim, né? Mas ele era um cara que sabia tudo sobre arte, não era só sobre desenho, sobre pintura. Das pessoas mais cultas que eu conheci. O Aldemir, eu frequentei muito o ateliê dele ali na rua Paracoê 181, em São Paulo. E ele tinha uma biblioteca que na época era mais completa do que a da USP, sabe? De arte, só de arte. Então eu ia para lá, o ateliê dele era grande, era um prédiozinho assim, uns 3 ou 4 andares, e o último era a biblioteca. E todos os andares você via o ateliê, né? E eu ficava lá em cima, ele de vez em quando perguntava, rapaz, tu tá vivo e tal, eu me perdia, né? Chegava lá, rapaz, viajando. Era como se fosse um jardim de infância. Para mim era uma praia, era a Disneylândia, a Disneylândia do artista, né? Vi muita coisa ali, conversei muito com ele sobre o que eu via, né? Então foi... Mas é verdade que o Aldemir Martins, já que nós estamos falando de arte, de artistas, né? Aldemir Martins, ele ganhou uma exposição, salvo engano, na França, que ele estava concorrendo... Em Veneza, né? Em Veneza, que ele estava concorrendo. Todo mundo imaginava que quem ia ganhar era o... De Cavalcante, De Cavalcante, quem ganhou foi o Aldemir Martins, né? Olha, o maior prêmio da arte mundial, eu não vou dizer o Oscar, porque o Oscar não é um bom prêmio. O Oscar é um prêmio não é de cinema, é de mercado, enfim. Seria uma palma de ouro em Cannes, né? A Bienal de Veneza até hoje é o prêmio mais importante que existe no mundo. O Aldemir Martins foi o primeiro artista brasileiro que ganhou um grande prêmio lá de desenho, né? Quer dizer, de lá para cá pouca gente ganhou o prêmio na Bienal de Veneza, né? E 20 anos depois o Aldemir ganhou o prêmio de melhor desenhista dos últimos 20 anos da Bienal de Veneza. Então naquele momento era o maior desenhista do mundo. Quando a gente diz isso é bairrismo, sabe? Mas não é, o Aldemir é isso, sabe? Para quem não sabe, de Cavalcante é o autor daquele quadro que foi depredado agora. Que cada uma das 5 facadas doeu aqui no meu peito. Cada facada que o quadro levou foi como se fosse uma facada no seu peito, exatamente. Né? Agora me diga aqui, eu estudei sobre você, viu, seu Cabo? Quando eu convido aqui um campeão, eu estudo a história do campeão. Até porque a gente se conhece também há muito tempo, Há muito tempo. Zé Guedes, é verdade que o maior desenhista do mundo na sua época, Aldemir Martins, reconhecido pela Bienal de Veneza, e reconhecido 20 anos depois como o maior desenhista dos últimos 20 anos. É verdade que ele disse, numa entrevista ao Jornal do Brasil, certa época, que você seria o sucessor dele? Rapaz, a história é assim, né? Eu estava na sala do Náutico... A partir desse momento, tuas peças já valorizaram 40%, tá? Eu frequento ainda a Sauna do Náutico, é um clube que eu tenho muito carinho, sou até diretor cultural de lá há anos, né? E na Sauna do Náutico tem uma conversa muito boa e tal, e um frequentador era o Ari Lolanda, que era um amigo meu, bem mais velho, tudo, ele sempre levava jornais de fora, do Sul, né? Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil e tal. E me dava, inclusive, os cadernos de cultura e tal. E uma vez ele estava lá sentado lendo o jornalzinho dele, ele disse, olha aí, guys, o Aldemir está falando em ti aqui, né? O Aldemir Martins, ele conhecia também. Foi. Aí eu fui ver, né? Ele disse assim, olha, eu posso me aposentar aqui no Ceará, eu tenho para quem passar o bastão, né? Quer dizer, ele era meu amigo, isso aí é um comentário de amigo também, mas está lá registrado, né? Quer dizer, rapaz, que real, beleza, que beleza. Foi mais pela amizade mesmo, né? Quer dizer que o grande Aldemir Martins tinha você como o seu sucessor, né? O seu sucessor. A mulher dele sabe disso? Sabia, era muito amiga também, a gente todos eram muitos amigos, né? Sou muito amigo da filha, do filho, todo mundo. A família toda é muito próxima, né? Quem mais, além do Aldemir Martins, foi que te deu realmente uma força no início e ao longo da tua carreira, né? Você me citou alguns, José do Alibe, Inês Fiuza, Janete Costa, quem mais? Olha, Roberto Galvão, né? Marco Jussier e tal.
Essas pessoas, cada um teve uma importância numa época e no setor, né? O Marco Jussê, por exemplo, era um artista, muito bom artista, tinha uma técnica impecável e tal. E ele acabou me ensinando muita coisa de técnica. Então, assim, eu era um artista que tudo que eu fazia eu mostrava para ele, e ele tinha aquela liberdade de dizer que estava ruim, estava bom. E isso, eu sempre fui aberto para isso, né? E ficava angustiado uma semana, mas quando eu via assim, uma crítica ruim. Mas nisso aí a gente ia evoluindo, né? Tecnicamente, o Marcos Jussê, o saudoso Marcos Jussê, foi muito importante. O Roberto Galvão era um cara que já tinha uma cabeça mais conceitual, né? Era um artista com viés mais contemporâneo e também criticava muito, mas assim, eles sabiam criticar, né? Ele não colocava um peso grande nas suas costas para não lhe desmotivar. Então, o Roberto foi imprescindível nesse momento, e até hoje, né? Até hoje, o Roberto, quando eu tenho uma dúvida em alguma coisa, eu mando imagem para ele, a gente troca informação, enfim, é uma pessoa que já escreveu muito sobre o meu trabalho também, eu sobre o dele, a gente é muito ligado. Aí, nesse USA, e o do Alívio foi a primeira exposição que eu fiz individual aqui no Ceará, porque a exposição individual é uma coisa muito... Você tem que pensar muito, uma exposição, desde o começo... O Marcos Jussê me ensinou isso, olha, não vá fazer a sua exposição individual enquanto você não estiver totalmente seguro, você não tiver ainda um caminho bem traçado, né? E eu passei 10 anos, desde que eu comecei até fazer a primeira individual, que não foi aqui, foi em São Paulo. Minha primeira individual foi em São Paulo. E nessa exposição foi engraçado que grandes mestres que eu conhecia de revista, de jornal, foram para a minha exposição, sabe? Tem uma foto com o Glauco Pinto de Moraes, o próprio Aldemir foi, né? Que coisa. Claro, o Aldemir tinha que ter ido, né? Mas, enfim, o Aldemir abriu, de certa forma, esse caminho e tal. Então, aí, o do Alívio foi a minha primeira exposição aqui no Ceará, e depois eu comecei a trabalhar com a Inês Usa, que foi a pessoa que abriu o mercado para mim, sabe? Através da Inês Usa, eu conheci a Janete Costa também, que era uma arquiteta que era artista, era uma grande arquiteta e era uma pessoa que foi a primeira arquiteta de interiores que colocou arte contemporânea nos seus projetos, né? Isso aí é reconhecido por vários artistas. E a Janete Costa, a vida toda, foi uma pessoa que colocou meu trabalho em todos os seus projetos. Quando ela morreu, até 2, 3 anos depois, tinha trabalho meu indicado para projetos dela. E era uma pessoa, por exemplo, eu expor em Paris, ela ia comigo, sabe? Era uma pessoa... Pô, era assim. Zé Guedes, nossas amizades são assim, né? Assim. Quer dizer... Esse negócio de você ter um belo apartamento, que graças a Deus mudou a cabeça das pessoas, aqui no Ceará o cara tinha que ter um carro, né? Tem que ter um carro. Às vezes, eu conheci um cidadão uma vez que tinha um carro, que o carro dele custava 4 vezes o valor do apartamento. Para tu entender o que é o costume de um povo, né? Mudou. Hoje você tem que ter um apartamentão. Agora, você chegar num apartamento, receber uma pessoa e na sua sala não ter uma bela obra de arte, quer seja um quadro, uma escultura e tal, é mesmo que você hoje andar no carro sem ar-condicionado, né? Então faz parte, pegou esse negócio da arte, né, Zé Guedes? De um tempo pra cá, né? Com certeza. Entendeu? Uma coisa que o mercado está bem mais valoriza, aquecido, né? Sabe? Tem mercado para quem está começando e para quem já tem estrada. Quer dizer, o mercado hoje existe, né? Existe. Zé Guedes, eu sou um cara que, se eu olhar um quadro, imagine aí, vou fazer uma analogia aqui. É uma vaca olhando para uma geladeira. Não concordo. Eu não tenho gosto, cara. Eu tento ter. Eu gosto das tuas obras e tal, mas eu não entendo nada. É por isso que eu não concordo. Você corre das minhas obras. Aí eu pergunto a você, mas eu juro pra você, eu não entendo, eu não tenho... Esse negócio da arte, do gosto pela arte, ele pode ser adquirido? Eu posso frequentar um curso, fazer uma coisa? Ou é uma coisa natural da pessoa? Você fala do observador, do colecionador, do produtor, do artista? Dos três. Vamos lá, do artista, do curtidor de arte, do colecionador, tudo. Pronto. Bom, o artista, eu acredito que tem que ter um talento natural, né? E esse talento, ele vai desenvolver de alguma forma, ou de uma maneira autodidata, como foi o meu caso, né? Seguindo aquilo que o Aldemir falou no começo, ninguém ensina a desenhar ou a pintar, é como ensina a mastigar, né? E eu não concordo muito com isso, porque se tivesse uma escola de arte aqui no Ceará, uma faculdade de arte na minha época, algumas etapas teriam sido vencidas com muito mais rapidez, né? Eu acredito nisso. Então, algumas escolas de arte, algumas universidades que, por um momento, né, atuaram aqui, né, que hoje acabaram, não existe mais, né? Deixaram marcas, né? Deixaram artistas que estão aí hoje, são profissionais que surgiram dessa Gama Filho, né? A Unifor teve um... Então, assim, foi muito importante na formação de alguns artistas, né?
Mas você acha, então, que a pessoa tem que ter aquele dom mesmo? Não dá para adquirir, não, né? Não, rapaz, eu digo olha... isso porque tem um grande arquiteto, que eu não vou citar o nome dele, e ele é um dos grandes arquitetos do Brasil. E ele disse para mim, Ricardo, eu não gosto de desenhar. E sou arquiteto. Né? Então, assim, ele adquiriu. Ele tinha um dom, obviamente, espacial, né? Não, mas o dom não necessariamente se materializa no desenho, na pintura. Pois hoje em dia, você vê muitos bons fotógrafos, né? Que aprenderam a fotografar com celular, sabe? Porque essa discussão... Acho que faz nascer o dom, então, né? Às vezes o dom então, tá assim, morto, tá ele resolve dormindo, técnicos, aí de repente... Que a técnica não é tão necessária hoje, né? Discutir claro escuro em fotografia, grão, nitidez, isso aí é uma coisa de uma fotografia mais clássica, mais... Quer dizer, hoje em dia, com o celular, você pode fazer uma grande obra de arte, sabe? Porque elimina esses problemas técnicos que vai prevalecer o olho, né? Vai prevalecer o talento, sabe? Então, né, nesse aspecto, houve uma abertura muito grande diante desses conceitos que foram expandidos, né? Por exemplo, eu sou pintor, mas essencialmente pintor, mas eu sou um artista multimídia, porque a minha essência de pintura, ela já passou para fotografia, para o vídeo, para instalação, sabe? Tem uma série minha que é a mais recente, que se chama Fênix, que eu amasso, né, obras históricas, né, que fazem parte da história da arte. Então, eu amasso, fotografo, imprimo em alumínio, recorte e tal, e ela tem uma aparência tridimensional, sendo bidimensional. Aqui tem um tratamento, obviamente, técnico profundo, que eu faço, que tem um filtro digital também, tem um manuseio digital. Mas aquilo ali, se você for definir... O pessoal está acompanhando no YouTube aí essas... Pronto, é exatamente isso. Então, você olha e você pensa que isso é tridimensional. E não é bidimensional, sabe? Uhum. Então, o que é isso? É uma pintura, é uma escultura, é um objeto, quer dizer, é tudo junto, né? Uhum. Você olhando para um trabalho desse, é tudo junto. Isso aí é sensacional, né? Sensacional. Isso é a partir do trabalho do Vassarelli, quer dizer, uma reconstrução do Quer dizer que você pega uma obra de arte, amassa e depois solta. É um processo longo para um resultado simples, né? Interessantíssimo, né, cara? Interessantíssimo. Zé, me diz uma coisa. Você é considerado, pra gente fechar aqui o primeiro bloco, você é considerado como amante das linhas e das cores. Explica essa sua Mas se você pegar a trajetória, né, cores, quer dizer, a linha e cor é uma coisa que sempre... São duas coisas que sempre andaram juntas, né? Então, a cor, geralmente, ela ocupa um espaço demarcado por uma linha, né? E a questão da cor, que eu diria até que é mais forte, que eu sou mais desenhista, mais pintor do que desenhista, isso está impregnado na minha vida desde, assim, no meu dia a dia. Quer dizer, eu sou viciado no crepúsculo matinal, por exemplo, né? Então, todos os dias eu acordo às 4 da manhã, às 4h30 eu estou caminhando na beira-mar. Eu não abro mão desse espetáculo do sol nascer de forma alguma, sabe? E todo dia eu tenho um espetáculo da natureza que é maravilhoso, um espetáculo de cor, entendeu? Então, eu já começo o dia envolto nesse colorido do crepúsculo, né? Beleza, né? E a partir daí eu ganho o dia, né? Quer dizer, vou para enfrentar todos os problemas que são peculiares ao dia, né? Que bom. Todo dia tem mais ou menos problema, mas sempre tem. Então você tem que estar com aquela O meu tem cabeça... muito mais problema do que... Não, o meu também. Vai fazer uma obra de arte... Tá aí um negócio legal, começar o dia vendo o crepúsculo, né? Matinal, né? Matinal. Muito legal mesmo. Você produzir uma obra de arte, seja ela um simples traço, um corte, né? Ou seja, uma obra cheia de elementos, é um problema, não é um deleite, não é um prazer como aparentemente é, né? Você tem que solucionar. Se for um traço, você tem que solucionar aquele traço. Rapaz, quando houve o centenário do Miró, eu vi uma exposição dele lá em Paris, lá no Georges Pompidou, no Bobu. Então, era assim, tinha um quadro azul, que sempre me marcou esse quadro do Miró, né? Era uma linha e uns pontinhos. Junto a esse quadro, que era uma linha e uns pontinhos, era um quadro grande, azul, com uma linha e uns pontinhos, tinham cerca de 100 esboços. Até ele chegar naquele traço, naquele local, naqueles pontinhos, naquele local, né? Hoje em dia, a gente faz isso no computador, né? Quer dizer, para o trabalho estar pronto, você elabora tudo no computador. Quando aquilo ali está ok, você vai e passa e copia, enfim, está resolvido ali, né? Mas ainda assim é complicado. A briga no computador era a briga que ele tinha nos esboços, sabe? Então era mais difícil, não é tão simples, né? Grande José Guedes, 50 anos de arte, com muita coisa exposta pelo mundo.
A gente vai para o nosso primeiro intervalo aí, Zé Guedes. 20 minutos a gente já está falando, parece que foi 1 ou 2 minutos, né? Impressionante quando a conversa é boa, o tempo passa rápido e vocês vão conhecer a arruma de coleção, a arruma de exibição, exposição que o Zé Guedes participou no mundo inteiro. Ninguém mais, eu acredito, no Brasil expôs tanto quanto o Zé Guedes, mundo afora. É um amigo generoso. E a gente vai conhecer um pouquinho. Vocês vão ver se eu estou sendo generoso ou não depois que eu ler para vocês. E vamos passar um pouquinho por todas essas exposições que o Zé Guedes fez por todo o mundo. A gente vai para o primeiro intervalo comercial e se eu fosse você, eu ficava aí. Sabe por quê? Porque o Zé Guedes, ele não é muito de chegar e falar o que ele está falando aqui para todo mundo, não. Ele está fazendo isso porque ele é meu amigo e ele é um campeão e ele está aqui como mais um campeão do Conexões. Então, ele está falando de arte, que é uma coisa muito importante para a vida da gente e é algo que você precisa ouvir. Então, fica aí, segura mais um pouquinho, a gente volta já já. De volta ao programa Conexões, um Conexões muito especial, um Conexões dedicado à arte. E você vai ver o que é que a arte tem a ver com a economia, porque a arte, além de ser arte, na verdadeira acepção do termo, ela também é um negócio. Ela também é um negócio. São poucos aqueles que se dão bem com ele. E o Zé Guedes é um desses caras. E nós vamos conhecer a obra fantástica desse grande artista, o maior vivo do Ceará, no momento, meu amigo José Guedes. Mas antes, Zé Guedes, se você me permitir, eu queria mandar um alô para os nossos milhares de ouvintes aqui. Eu vou escolher 20, pode ser 20? Pode ser? Claro. Então vamos lá. O primeiro deles, meu amigo Patriolino Dias de Souza, é o meu maior ouvinte. Esse aqui não desgruda da Jovem Pan News. Patrol, um abraço para você, presidente do Sinduscom. Ricardo Ratti, Sullivan Freire, Carlos Vieira, Valder Alencar, Luiz Barão, Ian Robério, Emerson Alencar, Weber Carvalho, Carlene Costa, conta aí, Guedes. Luiz de Paula, Sinara Ribeiro, Clécio Freitas, Guedes Ceará, um abraço, meu amigo Guedes. Davi Santos, Marcelo Pontes, ex-presidente do Náutico.
Kleber Melo, Leopoldo Cabral, um abraço, Léo. Alexandre Barreira, Gutenberg Moraes já foi 20, vou botar mais 10 só mais 10. Paulo Eugênio Holanda, Marden Melo, Cris Ribeiro, Gilberto Araújo, Magno Vieira, Marcelo Macedo, Murilo Mendonça, Vitor Moraes, Gabriel Mensurato, Ronaldo Aguiar, um abraço, Ronaldinho. Vladimir Saboia, Carla Pinheiro, Érica Santos e muito mais. Um sucesso, meu amigo. Vou lhe trazer aqui toda segunda-feira para aumentar o Ibope aqui. Ótimo. Viu? Para estourar logo de vez. Meu amigo Zé Guedes, vamos lá. Vou ler aqui um pouquinho, se você me permitir, alguma coisa que você já fez, tá? 130 obras na coleção do Museu Ivan de Valência, o segundo mais importante de arte moderna e contemporânea da Espanha. Obras na coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM. Obra na coleção Daros, uma das mais importantes da Suíça, em Zurique. Obra na coleção do International Mobile Mad Museum de Budapeste. Obra na coleção do Museu de Latin American Art em Long Beach, nos Estados Unidos. Na coleção Pirelli de São Paulo, coleção Glaxo Wellcome Rio, Neuhoff Gallery Nova York, dentre outras. Participação em mais de 120 exposições coletivas, além do Brasil, em países como França, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Líbano, até no Líbano, Hungria, Portugal, Holanda, Itália, Rússia, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Cuba, México, Equador, Escócia e Uruguai. 44 mostras individuais em Fortaleza, Rio, São Paulo, Recife, Valência, Paris, Berlim. Só para 2023 estão agendadas exposições individuais em Budapeste, Berlim, Cuenca, Guayaquil, Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina e não podia deixar de ser Fortaleza. 17 premiações, sendo que a mais importante foi a Palette d'Or no Chateau Musée Grimaldi, em Cannes-sur-Mer, na França. E aí, Zé Guedes? Muita coisa, hein? Muita coisa, hein? Muita estrada, né? Bom demais, né? Você é o artista que mais cearense, que mais expôs mundo afora na história, né, Zé Guedes? Fala a verdade, né? Não sei, realmente não sei. É difícil saber, né, cara? Não, mas pelo tem muita gente boa aqui, muita gente com um currículo ótimo, sabe, com uma inserção internacional, tem muita gente... Pô. Eu sei, macho, mas é muita coisa aqui, né? Eu acho que no Brasil, talvez não tenha um artista com essa cancha que você tem toda aqui, né, Zé Guedes? Não, tem. Agora, assim, eu tenho um pique grande, né? Quer dizer, eu sou um artista obsessivo, né? Então, eu estou sempre trabalhando e sempre procurando, quer dizer, sempre me inserir no espaço, né? E, enfim, pique eu tenho, né? O meu dia... Os convites, como é que tu escolhe, assim? Como é que tu faz, assim? Porque os convites vêm, né? Vêm a toda hora, né? Mas a partir de certo momento é aquilo que lhe interessa, aquilo que acrescenta, né? A sua carreira, né? Mais do que o mercado, é o que acrescenta do ponto de vista de lhe dizer que você está numa direção certa, né? Quer dizer, que contribua com o seu currículo, que isso aí é o que você tem, é o que você leva, né? De tudo isso que a gente falou aqui, dessa ruma de exposição, já tem tanto país que eu já me perdi aqui. Qual foi aquela que você considera a mais importante? Não, disparadamente foi a do Ivan, né? Porque o Ivan tem uma história que é interessante, que é o seguinte... realmente ele só perde em termos de importância na Espanha para o Hagia Sofia, né? Que é aquele museu maravilhoso que tem a Guernica do Picasso e tal. O Ivan é o segundo, o Macba é o terceiro. Quer dizer, esses três são os principais, né? Então, eu participei de uma exposição com as minhas obras que eram da coleção do MAM de São Paulo. Então, teve uma exposição do MAM no Ivan, né? Com vários artistas, um grupo de artistas selecionados pelo Tadeu Chiarelli, que levou essa exposição para lá com um foco mais assim nas questões da fotografia, enfim. E essa exposição ocupou a maior galeria do museu, né? Que é uma galeria que tem 1.130 metros. Né? Os números são até parecidos, 130 e 1.130. E os meus trabalhos que estavam nessa exposição, quer dizer, tinha um curador espanhol que já conhecia o meu trabalho e tudo, e a gente começou a fazer a ter um contato para pensar numa exposição, né, lá. E deu certo, quer dizer, ele entrou com um projeto, o governo espanhol aprovou, a contrapartida foi ficar com todas essas obras, né? Então, teve um livro editado sobre esse trabalho. Então, foi a maior exposição que eu fiz na vida. Eu ocupei sozinho um espaço que todo o acervo selecionado para aquela exposição do MAM ocupou, sabe? Que
que era a Sala Muralha. É um orgulho danado, dá não, Zé Guedes? Rapaz, é um prazer grande, a gente vive pra isso, né? Então essas coisas que são dão alegria, mais do que ganhar na Mega Sena, entendeu? A arte é a Ou vida. tanto quanto, né? Não sei, nunca ganhei. A arte é a tua vida, né, Zé Guedes? É, total. Impressionante. Você falou agora uma frase assim, você é um artista ativo, né? Você, como é que você falou Obsessivo. agora? Obsessivo, né? Impressionante, impressionante mesmo ver esses números aqui. É verdade, Guedes, que você tava em Paris uma vez, acho que no metrô, aí você viu lá, eu vou chamar de banca, né? Passou numa banca daquela e viu o dicionário de artes plásticas modernas, né? Contemporâneas, modernas e contemporâneas. É um dicionário grosso pra caramba, em que os grandes artistas mundiais têm lá um verbete, né? Estão lá citados. Como é que foi essa história? Rapaz, é o seguinte, eu fui ao Bobu, né? Ao Centro Georges Pompidou, que é uma visita obrigatória em Paris, né? Que tem a maior coleção de arte moderna e contemporânea, talvez, da França. E a biblioteca do Bobu, não sei se você já viu, rapaz, é uma coisa assim, de você passar um dia no museu, um dia na biblioteca, né? Só pede para do Aldemir Martins, né? Eu diria biblioteca não, a livraria, né? Livraria. Na biblioteca, bom. E nas estações do metrô tinha propaganda desse dicionário, né? Dicionário Delage, da Arte Moderna e Contemporânea. Aí, eu disse, rapaz, vou comprar, lógico, esse dicionário, né? E eu estava com um amigo meu, o Pado, que na época era, enfim, que era o presidente do Dragão do Mar, eu era o diretor do museu. E a gente no metrô fui folhear e eu tive a ousadia de procurar meu nome, né? Mas será que meu nome está aqui, né? Eu já tinha feito exposição em Paris, aquela coisa toda. E aí, e tinha um comentáriozinho do Delage, um comentário falando das minhas cores e tal. Um verbete legal, não era só o nome. Aí, tinha um comentário, né? Então, esse dicionário é importante. Uma vez eu estava em casa, na Documenta, esse dicionário estava lá à venda. Quer dizer, era um dicionário referência internacional, né? Assim. Então, que bom, né? Imagina a surpresa, né? Pai, você que está em casa... Tivemos que tomar alguns vinhos para comemorar. Foi o que fizemos. Você que é cearense e tudo, você que é brasileiro, a gente tem que dar valor ao nosso artista, né? E ter um artista como o Zé Guedes, que é um cara simples pra caramba, um cara que vive da arte, produz muito... e expôs no mundo inteiro, eu posso dizer aqui no mundo inteiro, nos 4 continentes, né? E realmente é um orgulho muito grande e eu me sinto muito honrado, meu amigo Zé Guedes, em ter você aqui no nosso programa. Me arrependo de não ter lhe trazido antes, mas antes tarde do que nunca. Zé Guedes, eu não sei, a gente conversando, em nossas conversas, aí tomando vinho, tomando uísque aí. Os happy hour lá na galeria, né? Os happy hour da galeria, que são sensacionais, o último sai mais melado que espinhaço de pão doce. Nós. E aí você me disse o seguinte, eu não sei quem foi que lhe deu uma dica. Guedes, faz o seguinte, quando você for expor, as tuas melhores obras tu guarda, não expõe. É verdade isso? Quem te disse isso e tu tá fazendo isso? As tuas melhores obras ainda não foram expostas? Não, eu tenho esse projeto, mas nunca consegui fazer. Mas isso foi o Aldemir Martins, né? Ah, foi ele que disse? O Aldemir, ele dizia, olha, aquilo que você acha que é excepcional, você guarde, né? E guarde para quando lhe convidarem para uma exposição institucional, uma coisa, então você tem aquilo ali para mostrar. E ele tinha um mecanismo interessante, tudo que ele fazia que era importante, que ele achava que era maravilhoso, ele dava para a mulher dele, para a Cora, né? Então, a coleção da Cora era uma coleção fantástica. Eu até mostrei essa coleção no Dragão do Mar, né? Quando eu fiz uma exposição só de desenho dele, que é o que eu gosto mais no Aldemir, é o desenho. E quando eu inaugurei a minha galeria, Casa d'Alva, eu fiz uma exposição que, por coincidência, era dessa coleção da Cora, sabe? Porque quando o Aldemir morreu, um colecionador comprou todas essas obras e eu fiz uma seleção em cima dessa aquisição. E foi uma exposição que foi emocionante para mim em vários aspectos, né? Inaugurar a exposição com o Aldemir, sabe? Que frequentava ali, que era a casa da mamãe, e o Aldemir frequentava lá, sabe? Uhum. Enfim, e coisas que eu vi que tem essa história, né? Que tem essa coisa dele dizer que aquilo ali era garimpado de tudo que ele fazia para essas... E realmente foi o que ele fez, porque todas essas obras estavam nos livros, nos catálogos, enfim, eram obras todas publicadas, né? Zé Guedes, agora vamos entrar aqui no negócio, né? Tem um artista brasileiro, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que é muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos. Em todo canto você vê a obra dele, acho que ele é pernambucano. Esqueci. Romero Brito? Romero Brito, grande Romero Brito, é um artista, é um campeão. E o bicho tá rico, né? Ele realmente, ele transformou a arte dele, mas é um negócio, porque as peças são muito valorizadas e tal.
Eu te pergunto, assim como o Romero Brito, você ficou rico na arte? Tá longe disso. Dá para ficar um dia? Dá para... Mas olha, eu acho que para você ficar rico, você tem que ter o objetivo de ficar rico, sabe? O Romero Brito tinha seu objetivo, né? Ele não se preocupa com isso que a gente está falando, né? Ele faz um trabalho realmente comercial e é o foco dele. Ele não se angustia por conta disso. Ele quer isso, né? Então, eu estava no hotel em Bogotá, um hotel design, tinha uma lojinha do Romero Brito. Então, ele tem 300 lojas no mundo todo. Ele é um campeão, concordo com você. Ele é um vencedor, sabe? Não é todo mundo que consegue isso, não, pô, sabe? Mas o foco dele é outro, né? O foco dele foi esse. Ele criou uma linha de trabalho que é vendável e que ele desenvolve a exaustão sem preocupações artísticas ou conceituais, ou o que for. É um campeão. O seu foco não é propriamente não, isso. Porque é o seguinte, eu nunca fiz trabalho... eu já te perguntei mercado. sabendo a resposta, mas é minha obrigação perguntar. Assim, se eu fosse fazer trabalho para o mercado, quer dizer, uma coisa que eu gosto de falar... Mas você anda muito com 2 galeguinhos que eu conheço, que são ganhadorzinhos de dinheiro para danado. Você deve ter aprendido um pouquinho com esses cabas, né? Rapaz, essa coisa ninguém aprende, né? Meu abraço aqui pro meu amigo Demetrio Ereissati, pro Márcio Ari. Os dois estão te ouvindo agora. Meu cunhado e um amigo irmão, o Márcio. Mas, vamos lá. Não é o foco, né? Não, foco. Assim, por incrível que pareça, eu tenho o meu mercado, felizmente e tal, que expande um pouco aqui a fronteira, mas eu nunca fiz nada produzido para o mercado, pensar entendeu? Em não. por quanto eu vou vender. Não, nem assim, isso vai para o mercado, eu vou fazer uma coisa vendável. Não existe, que aí bloqueia. Não... Se você fizer isso, você se acaba como artista na largada, sabe? Você vira, eu não vou dizer o Romero Brito, porque o Romero Brito é um estrondoso sucesso, mas você vira um acadêmico de si próprio, você se perde como artista e acaba se acabando, né? Eu acho que você não faz uma carreira de 50 anos como artista pensando em mercado, não. Mas o mercado é uma consequência, agora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também, que eu acho que muita gente quer entender. Uma vez eu fui comprar uma joia para minha mulher e depois veio o preço. Eu digo, meu Deus do céu, desse tamanho, esse preço todinho? Aí eu fiquei pensando, rapaz, como é que eu consigo precificar uma obra de arte? Tem uma técnica para isso? É mercado puro? Como é que você já pensa, esse meu quadro custa X, né? Eu digo, rapaz, é tudo isso mesmo? Ele é bonito, realmente. Mas como é que eu consigo precificar? Tem uma técnica? O que é que você pode ensinar para milhares de pessoas, 10, 12 mil pessoas estão te ouvindo e te vendo nesse momento? Explica pra gente, assim, como é que a gente consegue ter uma noção de preço de uma obra de arte. Pergunta complicada, difícil, né? Essa, viu? É difícil pelo seguinte, como mensurar, né? Assim, existe um padrão, né, para os artistas vivos, né? Que é o artista morto, os clássicos e tal, os históricos, né? Aí cada obra tem cada fase e tal. Mas o artista que está vivo, ele está produzindo. Então, ele não vai criar uma concorrência entre ele próprio, né? Uma obra mais antiga, uma mais moderna, uma fase ou de outra. Então, é o método linear, né? Ou o método quadrado. Então, o artista ou o galerista, que é o seguinte, uma coisa importantíssima na carreira de um artista é o galerista, né? O cara que vai trabalhar que compra a ideia, compra a tua arte e vai botar para... ele vai trabalhar aquilo que você não tem talento para fazer, né? Você se vender é complicado. Eu tive que aprender isso na marra, mas o galerista é importantíssimo. E a relação do artista com o galerista é imprescindível para a carreira dele. Por exemplo, o artista não pode ser o ateliê do artista não pode ser um concorrente do galerista, né? Se o galerista estabelece, ele tem os parâmetros dele de demanda, de história do artista, de currículo e tal, para criar um preço, vamos dizer, a sua metragem, né? Então, o seu ateliê tem que ser o mesmo preço, né? Na galeria você vai dar uma comissão, né, do galerista. Se você for tirar a comissão do galerista no seu ateliê, você está simplesmente acabando com o seu mercado e você deixa de ser importante ou interessante para o galerista. Não, sem contar que o preço de mercado é um só, né? Então, a primeira coisa é a ética, é a seriedade, é o profissionalismo. Mas é raro ter um galerista que seja o artista, né? Como é o seu caso. Depois a gente vai falar sobre a Casa d'Alva, né? Não é tão comum, não, né? Ou é comum? Eu é que não sei. Comum não é, não. Tem poucos, né? Tem... Por exemplo, até porque o galerista vai trazer outros artistas para sua própria galeria, né? Que são concorrentes, né? Eu não sei se artista tem concorrência. Eu já nasci não tem, aquele senso de concorrência. Eu não vejo como isso, não, né? Eu vejo quando eu faço uma exposição... Bom, falaremos depois da Casa d'Alva, mas
Não existe concorrência de artistas, sabe? Porque eu não vou comprar um Aldemir podendo comprar um Volpe, sei lá. Eu vou querer comprar os dois, entendeu? Entendi. Então não existe isso. O colecionador, ele quer ter um Aldemir, quer ter um Volpe, quer ter um, sei lá. Só para finalizar, esse rapaz, eu não sei o que diabo é isso. Hoje está passando rápido demais o tempo mesmo. Obras falsas, né? Outro dia vieram me oferecer me esqueci até o artista. Rapaz, tá aqui um quadro desse cara, tá aqui a família assina, não sei o que, tá. Eu conversei com outro amigo meu, ele disse, rapaz, não compre não, que isso aí é falso. Eu disse, que diabo é isso, rapaz? Como é que... O que é que você indica, né? O que é que você indica para você ter a noção de que aquela obra não é uma obra falsa? É difícil, também. Sabe? Só tô te fazendo pergunta difícil. Só tá botando casca de banana para mim. Mas, rapaz, isso é um problema mundial. Existe um documentário, que eu me esqueci o nome agora, mas é um documentário que tem aí na Netflix que é sobre isso. Então, uma galeria de mais de 100 anos em Nova York, né? É fácil assim, mas eu não me lembro agora o nome. Essa galeria descobriu uma pessoa que estava vendendo umas obras do Rothko, do Pollock e de vários artistas dessa época, né? Obras maravilhosas. E essa pessoa, que era de uma galeria seríssima, né? Ouviu todos os críticos que entendiam das obras daqueles artistas. E os caras todos disseram que era verdadeiro e tal. Então ela começou a vender. Era uma fonte de um cara que não queria aparecer e tal. No final, descobriu que era tudo falso. E essas obras foram vendidas para todos os mundo. É possível que você chegue no MoMA de Nova York e você encontre um Rothko falso, porque não dá... Então, assim, partindo dessa premissa, de uma situação dessa, então, meu amigo... É difícil, né? Não tem mágica, né? Beleza, então o melhor a fazer é comprar logo do Zé Guedes enquanto ele é vivo, porque você está comprando dele, não tem perigo de ser falsificado, a não ser. Não é, Zé Guedes? É o melhor que a gente faz aí. Acho que sim. Grande José Guedes, o maior artista cearense vivo, o cara que já expôs no mundo inteiro. Não concordo com isso que ele diz, mas fico feliz que ele esteja dizendo. Calma, eu estou dizendo porque é a minha opinião. E a gente está nesse bate-papo sensacional, 42 minutos. Nós vamos agora para o último minuto, tá? Para o último bloco, depois de um rápido intervalo. E a gente vai querer saber qual é, nesses 50 anos, ou qual foi a obra-prima do Zé Guedes. Qual é aquela obra que ele diz que foi realmente aquela que só faltou falar. Mas você vai saber que obra é essa e muito mais depois do nosso rápido intervalo comercial. Fica aí! De volta ao Conexões, Miguelzinho Dias, você tem que aumentar aqui meu programa, 1 hora tá difícil, tá ficando pouco. E eu tenho que mandar alô aqui pros ouvintes que eles gostam. Posso, Zé Guedes? Só mais 10. Camille, Vilanice Castro, Jopa Braga, Marcos Meirelles, pessoal da Cable Connection, Irvina Alves Lima, Mailton, Léo Farias, o pessoal da Nosso Bolo Fortaleza, Fernando Alípio, já foram 10, só mais 10. Aderaldo Soares, Ítalo Fernandes, Denis Regis, Felipe Capistrano, rapaz, grande Filipão, um abraço no seu pai, o grande Emanuel Capistrano da Mota Machado, César Alexandre, Jaciel Rodrigues, Eri Lima, Flávio Menezes e muito mais que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Um grande abraço para vocês. Meu amigo Zé Guedes, 50 anos produzindo arte, expondo no mundo todo. Eu sei que é difícil porque cada peça, cada obra que você produz é a que você gosta mais, né? Ainda mais um artista como você que não pensa no dinheiro, pensa na arte pura, faz por amor, faz com coração. Mas qual foi, sinceramente falando, nesses 50 anos, pensa um pouquinho, aquela obra que você terminou a obra e disse, fala. Como Miguel Ângelo, né? Miguel Ângelo, enfim. Amigo, eu não sei, mas existe uma obra que para mim é emblemática, né? Que é importantíssima até pela inserção dela na cidade, que é a escultura que tem no Hotel Seara, né? No alto do Hotel Seara tem uma escultura. Conheço. Que é minha. Então é uma referência, quer dizer, é um trabalho que eu acho dos mais importantes, né? Tem algumas esculturas em alguns prédios, né? Fiz uma escultura no edifício Harmonia, acho, que é do Pio, né? Que é uma árvore que eu acho. É um grande linda. Artista também, nosso amigo, poeta. Um grande artista, Pio Rodrigues Neto, um abraço para você, grande Pio. Uma pessoa completamente diferenciada. Enfim, e tem. Bom, é difícil dizer alguma, né? Eu falei essas duas porque foram as que me vieram assim.
de pronto, assim, sabe? Tem uma escultura lá naquele edifício o resto em Juazeiro. Guardada, né? Tá guardada, né? Tem algumas coisas, você tá seguindo o conselho do Rapaz, não consegui ainda seguir esse conselho, mas pode ser que ainda consiga, né? Grande Zé Guedes. Zé Guedes, vamos lá. Você é artista, mas resolveu, já tem o quê? Uns quase 10 anos, né? Que você resolveu montar a sua própria galeria, a Casa d'Alva, que é muito legal mesmo. Como é que tá a Casa d'Alva? Como é que estão as exposições? Fala um pouquinho sobre a Casa d'Alva. Olha, a Casa d'Alva é um projeto, que inclusive o projeto físico é do Marcos Novaes, né? Que a ideia era colocar o meu ateliê junto com a galeria. E de uma maneira que o ateliê tivesse total independência da galeria, quando fosse conveniente, né? E quando não, eles se juntavam, né? Então, é isso que acontece. E a Casa d'Alva, ela foi pensada de uma maneira... Como é que eu posso dizer? Eu fui curador do Dragão do Mar durante 10 anos, fui curador da Casa Raimundo Sela e tal. Eu queria uma galeria que não funcionasse como uma loja de quadros, que fosse uma extensão de um museu, né? Então, todas as exposições são, todas até hoje, pensadas como exposições de museu, que fazem um sentido global, né? As exposições têm uma curadoria, geralmente minha, né? E que eu posso afirmar que todas as obras que já estiveram nas paredes da Casa d'Alva são obras que têm o meu conceito de excelência, né? Quer dizer, que você assina tudo embaixo. Que eu expus, porque eu não saberia já, eu não sou comerciante, embora eu venda arte e venda arte dos outros também. Mas eu não saberia vender, não teria entusiasmo para vender uma obra, porque é uma obra do de Cavalcante ou é uma obra do Portinari. Não, isso não existe para mim. O que existe é uma obra boa. Então, assim, eu só vou saber, eu só vou poder lhe convencer, felizmente, isso tem acontecido porque eu gosto daquela obra, eu vejo o valor daquilo ali. O feeling do Zé Guedes, então, assim, a galeria, ela é bancada pelo ateliê. Então, ela me deixa a liberdade para expor ali o que eu quero. Tem exposições ali que eu sei que não vou ganhar um centavo. Eu fiz agora uma Bienal, eu participo do movimento internacional, que é a Bienal Nômade, né? E eu recebi um núcleo da Bienal Nômade na Casa d'Alva. É uma exposição absolutamente contemporânea, experimental. As obras não são vendáveis, são muito conceituais e tal. Por incrível que pareça, vendeu coisa, porque existe uma cabeça, existe um colecionador que gosta de arte contemporânea, que compra ideias, né? Compra conceitos. Isso existe. Esse mercado é pequeno, mas existe. Mas essa exposição me deu muito prazer em fazer, em bancar, sabe? O que é que isso faz? Assim, o que é que eu ganho com isso? A Casa d'Alva ganha em conceito. Ela passa, agrega valor... de qualidade a Casa d'Alva, né? Quer dizer, ela na verdade, uma fonte de prazer, sabe? Uhum. Nessa fonte de prazer eu ganho algum dinheiro, porque ela é uma empresa, né? Ela é uma galeria e eu sou empresário dessa galeria, tanto nessa galeria como no ateliê. Eu sou artista e sou empresário, embora... Porque quem tem empresa é empresário, né? Claro. Isso é empresa. Mas jamais seria uma loja de arte, sabe? Uhum. Não tem nada lá, se você chegar, não tem nada que isso aqui está aqui para vender. Não, isso não existe. Eu só trabalho com exposições, né? Eu não tenho um acervo permanente, a não ser meu. E o cabo quiser vender. Porque entre uma exposição e outra, ela se transforma numa galeria pessoal minha, porque eu preencho com obras que eu tenho, né? E algumas outras coisas de coleção, mas às vezes são coisas minhas que eu não vendo e para as pessoas também poderem ver. Mas esse é o diferencial. Eu sigo essa linha de mostrar o que eu mostraria como diretor de um museu, de uma instituição. Tá? Zé Guedes, quem é o artista... Duas perguntas. Quem é o artista que você mais apostaria no momento? Um que está começando, um que você já levou para a galeria, para a sua galeria, para a Casa d'Alva, ou ainda não levou, que está despontando aí, que você diga, esse aí vai ter muito futuro. E digo mais, agora, depois de 50 anos de arte... Para quem você passaria o bastão, o seu pincel, assim como o Aldemir Martins passou para você? É difícil, outra pergunta difícil, porque é o seguinte, nós temos muitos artistas muito bons, sabe? O Ceará, no momento, tem uma quantidade muito grande de artistas bons, sabe? Assim, é difícil você dizer, sabe? Se eu fosse falar nomes aqui, eu cometer muitas injustiças, porque tem muitos, sabe? Tem alguns que já têm uma trajetória e tem outros... Eu vou citar um novinho, que é o mais novo, que ainda acho que nunca expôs na vida. O nome dele é Saulo Ellery. É um menino novo que me mostrou os trabalhos, mas ele tem um talento Saulo Ellery. Saulo Ellery. Nunca expôs em lugar nenhum, eu acho.
Parece que ele expôs agora no Salão de Abril, né? Então, é assim, é um talento que você vê ali, né? Surpreendente. Você aposta nele, né? Você aposta Aposto. E tem alguns que já estão com um caminho mais ou menos traçado. Tem a Azuli, sabe? Tem muita gente, né? Francisco... Bom, tem vários, né? Por que quando o artista morre, a obra tende a valorizar? Mas depende. Se o artista tiver uma carreira, se ele tiver inserido na história, né? Tende a valorizar. Mas não produz mais, as peças estão ali e acabou. Se ele tiver primeiro, a qualidade, né? E segundo, a inserção na história. Se ele tiver um currículo, se ele tiver ali o reconhecimento dos críticos da época, das exposições da época e tudo, se ele tiver isso e tiver qualidade, ele é um investimento bom. Se ele é um artista que cai de paraquedas por uma questão, às vezes, financeira que ele tem, pode bancar um valor e tal, pode bancar um circuito, e não tem qualidade, não se segura. Então, ele morre e a obra morre junto, sabe? Aqui no Ceará, nós temos grandes colecionadores, nós temos grandes obras aqui no Ceará. Outro dia alguém me falou que estava em São Paulo, e aí o pessoal falando, os grandes colecionadores, não sei o quê, tá aqui em São Paulo, no Rio, não sei de quê. Ele disse, rapaz, você conhece o acervo da família, que eu não vou citar o nome aqui, da família tal? Eu garanto para você que é maior do que essa que você está falando aqui. Existem grandes peças aqui? Existe, com certeza. E deve-se louvar isso aí, né? Uma pessoa que foi pioneira, né? Nesse mercado de arte, tanto local como nacional, como a Inês Fiuza, né? A Inês Fiuza foi a primeira pessoa que abriu a galeria, que trouxe artistas de fora, sabe? Colocou a arte na sociedade cearense. A arte nacional, né? A primeira vez que eu vi um Burle Marx, tem vários que a Inês trouxe. Então, ela abriu esse mercado, né? E depois teve uma continuidade. Esses Fiuza são diferenciados mesmo, né, rapaz? A Inês é uma pessoa que eu falo com muito carinho, porque, bom, até é uma pessoa importante e deu uma força. E pela importância dela, dois filhos dela que eu conheço, que é o meu amigo Lulu Fiuza, Luiz Eduardo Fiuza. Sim. E o meu amigo Marcílio Fiuza. Eu mando um abraço também para todos eles, porque são meus amigos, meus irmãos. Meu amigo Zé Guedes, a gente está chegando no final do programa e eu tenho que te fazer essa pergunta aqui. É melhor imóvel, dinheiro no banco ou uma bela obra de arte pendurada na parede da tua casa? Rapaz, eu descarto logo, dinheiro no banco é muito sem graça, né? Esse é dos meus, viu? Esse é dos meus. Tem graça nenhuma, só dinheiro no banco. Agora, a obra de arte, ela tem uma diferença. Eu me lembro do Arnold Schwarzenegger, né, o ator e tal, que ele disse que todo dinheiro, eu não sei se hoje é assim, mas isso ele falou, que todo o dinheiro que ele ganhou no cinema, que ele supõe que ganha, ele disse que compra obra de arte, porque ele quer ficar olhando pro dinheiro dele, sabe? Sim. Então, assim, a arte é um grande investimento quando você gosta daquela obra que você comprou. Não é porque eu comprei um Renoir que aquilo ali vai ser um prazer, porque pode ser um Renoir ruim que eu comprei porque é um investimento. Mas se você gosta daquele Renoir, você pagou $50 milhões naquele Renoir, ele está na sua parede, mas lhe dá um prazer diário, entendeu? Então, nesse sentido, existe um diferencial entre a obra de arte e os outros, né? Fala de pintor, para terminar o programa. Qual foi e qual foi o maior, na sua visão, brasileiro? E qual é o mais precificado artista brasileiro de todos os tempos? Um quadro de mais de $50 milhões que você falou agora. Tem algum? É de Cavalcante, né? Tem coisas que são muito... Tarsila, né? Tarsila é imbatível, né? Tarsila Amaral. Tarsila teve uma obra comprada pelo MoMA de Nova York agora. Bom, a gente nunca disseram o valor exato, mas me falaram em $30 milhões, né? Uma obra pequena. E tem o samba que foi destruído no incêndio lá de Cavalcante, era avaliado em $60 milhões, quer dizer. E o de Cavalcante foi agora foi totalmente mutilado, né? Mutilado aí. Tem jeito, tem isso? Tem, é um restaurado, mas tá tudo cortado, né? Perde a essência. Esse foi o grande José Guedes, que vai encerrar o programa dando um recado para os mais jovens, para aqueles que estão lutando aí. O Zé Guedes, ele conseguiu fazer o que gosta. E você fazer o que gosta é meio caminho andado para você viver bem e viver muito. Ruim é você ganhar dinheiro com o que você não gosta, tentar viver a vida, né? Ganhar a vida com aquilo que você não gosta de fazer. O Zé Guedes, ele largou, fez direito por fazer, pela vontade dos pais, mas o que ele gostava mesmo era de arte, e ele seguiu esse caminho e se deu bem, e se deu muito bem. Zé Guedes,
qual é o conselho que você daria aos jovens, aos que estão começando na vida, que estão te ouvindo nesse momento, ou que vão te ouvir aí nas redes sociais, nos YouTube da vida, nos Spotify, no futuro? Mas acredite no que você está fazendo, né? E vá e siga em frente sem olhar para trás, né? Não é fácil, mas se você não tiver obsessão naquilo, fica mais difícil, né? Então, tem que fazer o que gosta, mas ter obsessão por aquilo que você está fazendo. Que não é Porque fácil, se você né? não se dedicar, você não vai para frente, não é isso? Você tem que se acostumar a matar um leão por dia, mas vai valer a Eu tô achando que tu pena. é meu primo, Zé Guedes. Eu sou igualzinho a ti. É, por aí. E eu tô começando a gostar mais de arte depois desse bate-papo sensacional com o Zé Guedes, que você pode ouvir 1, 2, 3, 1000 vezes no Spotify, no YouTube, porque nós falamos de arte. E pela primeira vez eu me sinto aqui terminando uma conversa sobre arte mais inteligente, porque eu pude captar um pouco do que meu amigo Zé Guedes falou, tá? E investir em arte, acreditar no artista cearense, no artista brasileiro, investir em arte é um bom negócio. Casa d'Alva, qual é o endereço da Casa d'Alva? Rua João Brígido, 934. Qual é a exposição do momento da Casa d'Alva? No momento, a gente está preparando a próxima exposição, né? Quando é que vai ser? Provavelmente vai ser em abril. Abril. E qual é o artista, já sabe? Olha, nós temos uma exposição do Roberto Galvão, está programada para esse ano, e temos algumas exposições internacionais. E se eu quiser comprar uma peça do Zé Guedes, eu vou na Casa d'Alva, eu posso chegar lá, como é que faz? Pode chegar lá. Só chegar na Casa d'Alva e dizer, eu quero essa peça, aquela que eu vi lá no YouTube, que passaram várias peças aí. É só... o Zé Guedes é bom de negócio? Não. Não é bom, não. Então, pode ir que você compra. Ele não é bom de negócio, não. Mas tem uma bangueladazinha, Zé Guedes? Tem. Ô, caba danado. Como bom cearense, a velha banguelada. Esse foi o Qualquer grande... 3% a gente dá de desconto. Pronto. Esse foi... Tá aprendendo com o Demetrio, né? Esse foi o maior artista vivo do Ceará, José Guedes, que está comemorando agora em 2023 os seus 50 anos de atividade, que já expôs no mundo inteiro e continua conosco aqui. Espero que Deus dê muita saúde para ele por muito tempo. A gente volta segunda-feira, 3 da tarde, se Deus quiser.